uva passa, enxágue. Glória a Deus. Tem necessidade que esse negócio aí, isso aí vai queimar, meu. Tem que até abaixar aqui um cadinho. Eu vou te botar doido com esse negócio aí. Isso não é bom não, irmãos. Falei com ele, esse negócio aí é ruim pra caramba, inibe. Ué, que aí falar umas coisas assim fica meio estranho. É por isso que eu fico inibido quando eu prego. Ah, muito. Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Eu passei numa cidade há poucos dias aí. Não foi em Monte Verde, não foi em São Fidélis. Encontrei uma casa de um homem chamado Ló. E eu fui obrigado a ficar na casa dele uns dias, e até hoje eu acho que eu estou hospedado lá, porque tem umas coisas na Bíblia assim que fica meio engastalhado, sabe? E Gênesis capítulo 19. Quantos irmãos aqui me prometem que vão ler o capítulo 19 inteiro em casa? Amém, irmãos? Amém. Então não vou ler o capítulo todo não. Versículo 1 diz assim: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Vamos andar mais um bocadinho para frente. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te dela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Aí vai a destruição de Sodoma. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Aquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entre e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Eu vou dizer igual que eu disse lá na igreja em Talcara quando eu preguei isso. E assim encerrou a vida de Ló. Vocês podem sentar. Falo isso porque Ló foi um homem que teve todas as oportunidades possíveis, boas oportunidades, e Ló perdeu a sua geração. Ló foi um homem que não edificou para Deus. Se você olhar a história bíblica, você não vê inserido mais na história nada a respeito de Ló
a não ser que os moabitas e os amonitas eram inimigos de Deus. A vida e a história de Ló é um parâmetro para a nossa época. Nós olhamos hoje e encontramos famílias que muitas vezes tiveram oportunidades de edificar, tiveram oportunidade de construir para Deus, e na verdade elas perdem as suas gerações. Os filhos se perdem, elas não constroem nada para o reino. A história de Ló começou muito bem. Ficou órfão, foi ser criado pelo avô, e posteriormente Abraão, na hora que recebeu a palavra de Deus, Abraão colocou Ló como família e carregou. Quando Deus falou, deixa para trás a sua parentela, Abraão botou Ló na bagagem e levou. Chegou um determinado momento, começou a haver desavença entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Ele precisou se separar, olhou para as campinas e disse: bom lugar, vou escolher aqui porque os meus olhos são bons, e eu vou escolher esse bom lugar. E ele foi em direção a Sodoma. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que Satanás, ele é perito em nos enganar e dizer que nós sabemos fazer boas escolhas. Ele é perito nesse engano de dizer que nós, na nossa capacidade, nós temos condição de fazer boas escolhas, e muitas vezes essas escolhas, elas não vão refletir aquilo que Deus está escolhendo para nós. Ló, apesar dessa história de ter sido criado por Abraão, teve um final triste. Um final triste. E que muitas vezes nós construímos a nossa vida para chegar num final triste. E eu não quero acreditar que alguém tenha em sã consciência a vontade, o desejo de ter um final triste. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz que Ló se afligia naquilo que ele via, nas maldades que ele ouvia e via. Mas eu não, é isso que está me engastalhando na casa de Ló, que aí eu comecei a ter que descobrir algumas coisas. E a primeira coisa que eu descobri na vida de Ló foi a relação que ele teve com Sodoma. Volta a sua Bíblia aí um pouquinho, eu vou te falar, para você dar uma olhadinha em alguns textos. A palavra diz que nós não somos deste mundo. A palavra de Deus diz que este mundo jaz do maligno. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, é com este mundo que nós vamos ter que nos relacionar com ele. Mas o grande X da questão é como que eu vou me portar diante deste mundo. E é diferente do que Ló fez. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 13, versículo 12. Volta lá. Olha só, Ló olha para Sodoma, e na minha Bíblia ele diz que ele foi até Sodoma. Está escrito isso aí na sua Bíblia, amém, irmãos? Ele foi até Sodoma. Preste atenção que a relação de Ló com Sodoma, ela não foi uma relação onde ele mergulhou em Sodoma, nos costumes de Sodoma, na vida de Sodoma, imediatamente. E a Bíblia vai mostrando que gradativamente Ló foi se aproximando de Sodoma, e na medida que ele ia se aproximando de Sodoma, parecia que a vida dele mergulhava naquela podridão de vida. O capítulo 13, versículo 12, diz que ele foi até Sodoma. Agora, capítulo 14, versículo 12. Olha só. E diz assim: e Ló habitou entre os moradores de Sodoma. Um passo adiante. Ele foi até,
não ficou satisfeito de ir até, construiu casa, habitou no meio deles, mas o pior ainda é que ele deu mais um passo. Capítulo 19, versículo 1, foi o que nós lemos. Ele estava onde, irmãos? Quando o anjo chegou, onde Ló estava? Sentado à porta de Sodoma. O que é quando um homem sentava à porta de Sodoma? A porta da cidade. Negociar. Era ali que os homens da cidade, que os homens de respeito da cidade se sentavam. Era ali que era discutido. Quando, na história, quando Boaz foi redimir Ruth, ele foi aonde? Foi nos portões da cidade para bater um pá daqui para de lá com os homens, para ter alguém aí que vai redimir. Se não tem, eu vou redimir. É lá. Então Ló já estava sentado com os homens daquela cidade, como quem diz assim: me tornei um deles. Essa relação não pode haver entre nós. Nós estamos neste mundo, mas nós não podemos participar e partilhar dos costumes deste mundo. O grande perigo para a igreja, o grande perigo para a nossa família, é quando o pecado começa a se tornar normal. O perigo da normalidade. Começamos a olhar as situações e falar: isso é normal, isso faz parte. Quando eu olho para a palavra de Deus, 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João escreve assim: não ameis o mundo. E às vezes nós estamos na igreja, inseridos na igreja, participamos das programações da igreja, fazemos tudo na igreja, nós rompemos um vínculo geográfico com o mundo, mas o nosso coração está ligado com o mundo, porque nós olhamos para o mundo e falamos assim: nossa, que maravilha, aquilo lá é muito bom. Mas o apóstolo recomenda: não ameis o mundo. Não pode somente haver uma ruptura geográfica, tem que haver uma ruptura sentimental. Ló foi andando até, construiu casa e sentou no meio deles. Foi uma relação que culminou na geração de dois homens inimigos de Deus. Que tipo de família nós queremos edificar? Que construção familiar tinha Ló? Quando nós olhamos para a família de Ló, o que nós encontramos? Uma esposa desobediente, duas filhas pervertidas, dois genros que não deram ouvidos à sua palavra. Essa era a família de Ló. Uma esposa desobediente, porque ela escutou muito bem: não olha para trás. E a primeira coisa que ela fez, ela olhou para trás. Duas filhas pervertidas, porque eu não consigo pensar que se a construção de Ló na cabeça daquelas meninas fosse uma construção de Deus, elas teriam essa brilhante ideia de se deitar com o pai. Não cabe. Eu não estou querendo endeusar ou satanizar ninguém, mas irmãos, se nós construímos na cabeça dos nossos filhos servir a Deus, uma pode até ter caído, mas a outra ia falar para a primeira: não vão fazer não, minha filha. Alguém disse: não, mas elas estavam no ponto. É hoje que nós vamos deitar com ele. Estava tiscando, irmãos. Quando eu falo que eu fiquei engastalhado com esse negócio aqui, com esse negócio da casa de Ló, eu preguei na igreja acho que uns 3 domingos seguidos sobre isso. E teve uma vez, um desses domingos, Deus me deu uma palavra de comparar a casa de Ló com a casa de Noé. O anjo virou para Ló e falou assim: vai lá,
Fala com seus genros para eles irem com a gente. Ló foi. Falou para os rapazes: vamos embora, porque o negócio aqui vai ficar feio. O que eles fizeram? Riram dele e fizeram galhofada com ele. Diferente de Noé, que quando chegou para as noras e disse assim: vão embora, porque a coisa vai ter. Elas entraram com ele na arca. Vocês estão entendendo? Que tipo de edifício nós queremos construir para a nossa família? Que tipo de construção você está querendo construir neste tempo? O que você tem gerado? O que você tem gerado? Tem gerado para Deus ou tem gerado inimigos de Deus? Os moabitas e os amonitas eram dois inimigos ferrenhos. Ló não conseguia, irmãos, Ló não conseguia cumprir direções mínimas. O anjo falou para ele, fez duas recomendações. Quais foram? Primeiro, não olha para trás. Duas recomendações que o anjo fez para ele. Primeiro, não olha para trás. Segunda recomendação: vai para o monte. Sobe para o monte, não para nas campinas. Nas duas recomendações, a família de Ló caiu. Na primeira, a mulher virou para trás. A primeira recomendação, a mulher ficou para trás. Uma recomendação explícita. Uma recomendação explícita. Siga em frente. Não olha para trás. Vocês acham que haveria mal algum? Literalmente, olhar para trás? Nenhum, não vejo. Eu não vejo. Só que tinha uma recomendação explícita. Irmãos, Deus falou explicitamente: não olhe para trás. Mas pastor, era lícito? Era, eu também acho que seria. Mas a partir do momento que Deus nos dá uma direção explícita, ande por ela, querido, porque senão você corre sério risco. Ande por ela, senão você corre sério risco. Quem quer cumprir propósito, obedece às indicações do Senhor, independente de quais sejam. Quando Deus diz para mim que determinada coisa não é boa, eu não preciso experimentar para saber. Deus falou: olha, não olha para trás. Não, eu preciso experimentar. Sabe por que nós estamos vivendo esse esparrelo que nós estamos vivendo aí nesse mundo? Porque está todo mundo querendo experimentar as coisas que Deus disse para não experimentar. Está todo mundo querendo fazer o que Deus disse que não é para fazer. Aí está gerando essa geração que nós estamos vendo aí. A rebelião, irmãos, ela aborta trajetórias. Eu não concebo, na minha concepção, eu não consigo olhar para a casa de Ló e pensar que Deus não tivesse um propósito com eles. Porque se Deus não tivesse um propósito com eles, eles teriam morrido em Sodoma. Deus não teria gasto um precioso tempo de descer, ir lá em Abraão, e o entreverozinho com Abraão, e Abraão falou: mas se tiver um justo, não ia. Só que tem que a desobediência, ela aborta a trajetória. A desobediência, ela aborta o projeto. Ela aborta o propósito. Se você quer cumprir propósito, se você quer ter uma família que cumpre propósito, seja obediente. Nas pequenas coisas. Nas coisas simples.
Às vezes nós pensamos que para ser obediente nós precisamos obedecer grandes recomendações. Nada disso, irmãos. Recomendações simples. Não olha para trás. Mas nós temos em nós uma gana de desobedecer as coisas simples. Quer ver? Quer ver? Não tem uma recomendação aqui que ninguém pode sair? Não pode ficar abrindo a porta? Não pode, né? Não aguento. Dá-lhe Sodoma. Aí, senão, eu podia ter, se não tivesse. Queima esse negócio aí um bocadinho, meu filho. Não pode queimar, não. Parece que a pessoa tem Pode falar. Bichinho que rói, um bichinho que rói. Minhas crianças tinham um professor que falava que parecia que vocês têm oxiúros. Não consegue ficar sentado. Queria ver vocês num lugar onde a seca é braba. Não tem que beber água. Queria ver se a água fosse racionada, o que você ia arrumar? Não pode cultuar 2 horas sem beber água. Coisas simples, irmãos. Tão simples. Tão fácil. Mas a gente não quer construir esse tipo de construção. Sabe por quê? Porque nós não estamos entendendo o tempo profético. Eu creio piamente que a mulher de Ló, ela não estava entendendo o tempo que ela estava vivendo. Eu tenho isso comigo. Ela não estava entendendo o tempo que ela estava vivendo. E quando a gente não entende o tempo profético, a gente começa a correr risco e começa a colocar a nossa família em risco. Porque não pensa você, meu filho, que o pau vai cantar na cabeça de um só não, porque vai passar ceifando todo mundo. Quando eu olho para a Bíblia e vejo Coré, Datã e Abirão, eles, família e tudo que tinha, mas Deus é misericordioso. Mas a hora que eles sentaram no trono, eu falei lá na igreja, o trono, a base do trono de Deus é juju, lindíssimo, justiça e juízo. Você nunca mais esquecer, é juju, justiça e juízo. Tá brincando? Vai chegar uma hora que a justiça vai cantar na sua cabeça. Então, querido, entenda o tempo profético que você está vivendo. Senão você vai começar a virar a estátua de sal dentro da igreja. Outra coisa. Outra recomendação. Irmãos, eu estou. Outra recomendação foi: não pare nas Campinas. Vai para o monte. Pastor, quando eu vi isso, me deu Ló chegou na altura da vida e não aprendeu nada. No início da história, ele olhou para Campina e falou: não, ó, deixa eu ir para cá porque aqui é bom. Agora o anjo fala para ele assim: ó, vai para o monte. Ele fala assim: no monte não é bom. É bom mesmo é na cidade. Parece pardal. No monte não. Irmãos, naquele momento da vida de Ló, parecia que ele já não estava entendendo mais nada. Viveu tudo que viveu e não aprendeu que ouvir era melhor, que obedecer era melhor. Não, continuou nas suas concepções pessoais. Porque quando ele escolheu as Campinas em direção a Sodoma, a Bíblia fala que ela pareceu bem às suas próprias vistas. E agora ele escolhe para a cidade de novo. Desculpa eu falar, mas parecia que o anjo já estava assim, cheio, disse assim: quer ir? Vai. Quantas vezes, irmãos, nós estamos edificando isso aí com a nossa casa? Quantas vezes nós olhamos e achamos que o melhor para a nossa casa são esses edifícios? Toda pessoa que lida com roça sabe. A terra na Campina é muito melhor. No monte ela seca primeiro.
Na hora do aperto, no monte, meu filho, vira, careca. No parte baixa ainda vai. Todo mundo sabe que uma casa na cidade é melhor do que uma casa no monte. E Ló outra vez começa a escolher pela sua própria vista. Outra vez Ló escolhe pela sua própria visão. E ele olha para o monte e fala assim: não, no monte não. Deixa eu ir para a cidade. Vamos aplicar na nossa vida. Quantas vezes a gente quer escolher para o filho uma boa faculdade, quer que o filho estude numa boa escola, quantas vezes a gente quer que o filho tenha um bom emprego, mas a gente não é capaz de edificar na vida dos nossos filhos, frequentar a célula, a gente não é capaz de fazer com que os nossos filhos levantem cedo para ir para a escola dominical, a gente não é capaz de segurar o nosso filho sentado do nosso lado para ouvir o culto, para ouvir o pregador, a gente não é capaz de fazer nada disso, mas a gente quer escolher para ele aquilo que o mundo é, aquilo que o parâmetro do mundo estabelece como que se fosse bom. É mentira, irmãos? É verdade. Sodoma dá mais perto, hein, gente? É verdade. E a gente começa a escolher pelos nossos próprios olhos. Qualquer um quer escolher um lugar bom para fazer uma casa. Qualquer um. Não acredito que você vai escolher um lugar ruim. Não. Às vezes a gente se tolera de fazer uma casa mais ou menos num lugar pior, porque não tem condição de escolher. Mas se você tiver a oportunidade de escolher o melhor, você vai escolher o melhor lugar. Isso aí é natural. E a gente se preocupa com esse tipo de escolha, porque aos nossos olhos é o melhor. Não, mas coitadinho, estuda a semana inteira, domingo que pode dormir até mais tarde. Chama ele, Jesus. Domingo, meu filhinho lindinho. Sabe o que eu estou criando? Filho igual o Ló criou as filhas dele. Ai. Eis que te digo, varão. Eis que te digo, varão. Se você tem filho homem e está criando desse jeito, cuidado com o que ele vai fazer para sua esposa na hora que você morrer. Não, esse negócio que você fez aí, eu fiquei até preocupado. Cuidado. E se ela é menina, você cuidado que ela pode querer deitar com você também. Porque, isso é a coisa mais pervertida que eu já vi na minha vida. Aprenda a ouvir Deus falar. Ló não estava acreditando que Deus podia conduzir a vida dele. Ló não estava acreditando que Deus estava na condução da vida dele. Mas Deus estava falando e ele não estava querendo entender. Até quando nossas decisões serão contrárias às direções que Deus nos tem dado? Você vê aqui na frente, recebeu, eu quero construir família, eu quero que minha família seja uma bênção. Começa a fazer melhores escolhas. E a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é a escolha de obedecer a Deus. Coloque o seu ouvido aonde Deus está falando e ande por aquilo ali. É a melhor escolha. Mesmo que aos seus olhos pareça ruim. Mesmo que aos nossos olhos não seja muito fácil de cumprir. Mas Deus tem sempre o melhor. E Ele sabe. Depois dessa decisão de Ló, de não subir para os montes onde Deus mandou, a história de Ló termina. A nossa rebelião, irmãos, ela gera inimigos para Deus. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente vê os nossos filhos esperneando, gritando, não querendo te acompanhar. Sabe por quê? Porque ele viu. Por quê? Segurar o microfone mais para cima. Aí. Todo tecnológico. Sabe por quê que eles não conseguem acompanhar? Porque eles veem a rebelião dentro de casa.
Sabe por que os nossos filhos muitas vezes não gostam de igreja? Porque ele escuta você falar dentro de casa, da igreja, dos pastores, dos seus líderes. Ele fala, vou para lá para quê? Sabe por que ele não quer saber de frequentar o mesmo culto que você frequenta? Porque você chega em casa, ao invés de glorificar a Deus pelo que você recebeu aqui, você fala que foi um saco, você fala que estava enjoado, você fala que foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É mentira? Aí você depois quer que seu filho te acompanhe. Não vai te acompanhar nunca. Porque que Deus é esse que papai serve? Que Deus é esse que mamãe serve? Que ele vai lá, cultua e volta para casa do mesmo jeito. Ou pior. Vou andar na cabeça desses líderes, desses pastores, se papai fala assim, assim, assim deles? Uma família, ela é constituída por Deus para cumprir propósitos. E não para construir inimigos. Principalmente de Deus. Família de Ló. Mesmo Ló sendo de uma linhagem de Deus, tendo oportunidade de aprender, a família de Ló não fez nada significante para o reino de Deus. Nada. Nada. E Ló era justo. Se incomodava com as maldades que via e ouvia. É o que a Bíblia fala, eu não posso dizer diferente disso. Mas ele não fez mais nada. Ló só não foi destruído com Sodoma porque Abraão entrou no meio. No dia que eu preguei a respeito disso na igreja, eu falei, o juízo de Deus no tempo de Noé foi maior ou menor do que o juízo de Deus em Sodoma? Muito maior, porque em Sodoma o juízo foi restrito a uma cidade. Em Noé o juízo de Deus foi universal. Ló não foi capaz de salvar ninguém da cidade dele. Noé preservou a humanidade inteira. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Quando a gente constrói para Deus e quando a gente não constrói para Deus. Quando a gente edifica para Deus e quando a gente não edifica para Deus. Quantas vezes a nossa geração é uma geração de inimigos de Deus e que embarrera os projetos? Deus, quando tirou o povo do Egito, foi embarrerado pelos moabitas e pelos amonitas. Deus tinha um projeto de fazer o povo passar ali, não pôde, teve confusão. Quantas vezes ao invés de a gente viabilizar o reino de Deus na vida dos nossos filhos, a gente cria filhos para embarrerar o projeto de Deus para muitas famílias, para a nossa casa. Nossos filhos não podem ser uma geração perdida, irmãos. Nossa casa não pode ser uma geração perdida. Nós precisamos construir para Deus. Nós não podemos ser opositores de Deus. Os filhos de Ló, eles foram tão maus, que Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 diz que nenhum moabita ou amonita se sentará na Assembleia do Senhor, nem em sua 10ª geração. Imagina que aversão que Deus não tomou desse povo. A exclusão da Assembleia é literalmente ficar de fora. 2 inimigos de Deus. Tão inimigos que Deus decretou a falência deles.
Sabe qual é a saída, irmãos? Fazer como Ruth. Eu estava aqui pensando na hora que o culto estava... Eu estava pensando, saída. Ruth deve ter sido uma mulher muito esperta, deve ter tido conhecimento dessas histórias todas e deve ter falado assim: epa, eu tenho um decreto comigo, mas conheço um povo de Belém, que pode mudar a minha história. Eu também conheço um que nasceu em Belém que pode mudar a sua história. Se você tem um histórico familiar onde ninguém construiu nada na sua vida, onde seus pais, ao invés de edificarem na sua vida algo para Deus, eles falharam, que eu também não estou aqui para ser juiz sobre a vida deles, mas se houve falha, se houve deslize, se existe sobre você um decreto conforme havia sobre a vida de Ruth. Ruth era moabita, mas encontrou com Noemi, e ali ela falou assim: não, eu acho que Ruth entendeu o mecanismo da bênção de Deus para a vida dela. Se ser moabita está excluído da Assembleia, eu a partir de agora eu me torno belemita, porque eu quero estar na linhagem que pode trazer salvação. Vocês estão conseguindo me acompanhar, irmãos? Existe um que nasceu de uma linhagem que tinha uma mulher moabita na sua história, para provar para mim e para você que é possível. É possível. Se não houve um investimento familiar na sua vida, ou se você até hoje está escolhendo melhores casas, melhores cursos, melhores campinas, melhores pastos verdejantes para você dar para os seus filhos, preste atenção numa coisa: escolha a linhagem de um que nasceu em Belém, que morreu na cruz em Jerusalém, que pode salvar a mim e a você. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Só Ele. Foi assim que Ruth mudou a sua linhagem familiar. Quando Ruth olhou para Noemi e falou assim: o seu Deus será o meu Deus, seu povo será. Ali ela estava falando assim: a partir de agora eu estou deixando de lado aquela geração esdrúxula que Ló me deixou e passo a receber nessa linhagem do céu. Deus te chama, querido, a construir numa linhagem do céu, e o primeiro passo é você aprender a escolher como Deus escolhe e a andar naquilo que Deus te diz para andar. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa. Abençoe os seus filhos. Te dê estrutura para construir. Não belas casas e não boas construções. Não melhores as nossas vistas. Mas te dê condição de construir na vida deles homens e mulheres cooperadores com o reino de Deus e não inimigos de Deus. Essa é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa. Quando eu olho assim, né? Lá em casa é tudo os borbotões, sabe, irmão? Eu casei com Maria Angélica, que tinha 3 filhos. Aí fui fazer neném, tem 2 filhos. Agora, 2 netos que daqui a pouquinho vocês vão olhar e falar assim: são gêmeos. Isso para mim é privilégio. Braço cheio. Sabe qual é o maior privilégio, irmãos? É que a gente não tem trabalho para falar assim: está na hora do culto. Porque das 5 horas da tarde eles já estão prontinhos. Esther, com todas as maquiagens que tem que fazer, toma banho 4 horas da tarde para o culto 7h30. Vai para a igreja primeiro que eu. Isso não tem preço. Você olhar para os filhos
E saber que eles não estão te dando. A careca não é por causa deles. O cabelo branco não é por causa deles. São cooperadores do reino. Alguém me perguntou ali hoje assim: como é que ficou a igreja lá? Eu falei: não sei. Saiu eu que prego, Maria Angélica que toca, o Miguel que bate bateria. Não sei. Sua família pode ser assim também, querido. Seus filhos podem ser assim também. Construtores para o reino, cooperadores do reino. Eu estava ali a hora que estava orando por Linda. Eu falei assim: Senhor, gasta a beleza dela no teu reino. Gasta a beleza dela no teu reino. Não é linda? Eu falei: gasta a beleza dela no teu reino. Não deixe espaço, mas que ela seja consumida nas coisas do teu reino, nos valores do teu reino. Porque se não for assim, irmãos, nós seremos uma geração perdida. E eu não quero ser uma geração perdida. A história de Ló é a história de uma geração perdida. Não fez nada. A história dele acabou ali. Que decepção. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você então procurasse a sua família. Procurei. Se você não tem família aqui, procura a sua célula, procura seu líder de célula. Está na hora de você se juntar. Quero desafiar você que é pai. Coloque a mão sobre a vida dos seus filhos e profetiza sobre eles, que eles sejam cooperadores do reino. Não fique sozinho. O marido abençoa a esposa, abençoa os filhos. Isso. Queremos ser uma família de cooperadores do reino e não de inimigos de Deus. Queremos ser uma família que coopera com o reino. Ore, abençoe. Isso. Pai, em nome de Jesus, que nenhum deles se percam, mas que sobre cada um deles, ó Deus, repouse a tua mão. Pai, não importa nós, as construções que foram feitas em nós. E nesta hora, Pai, não importa nós, importa as escolhas que estamos fazendo a partir de agora. Pai, não queremos colocar os nossos olhos nas escolhas que foram feitas a nosso respeito, mas nós queremos gastar a nossa vida no teu reino, ó Deus. Nós queremos gastar a nossa vida no teu reino. Nós não queremos escolher como Ló, e nem queremos chegar no final da vida continuar escolhendo como Ló. Mas nós queremos nesta hora, Senhor, escolher como o Senhor escolhe e andar na direção que o Senhor determina. Pai, nos dê oportunidade de resgatar, Senhor, resgatar as escolhas erradas que fizemos. Deus nos dê oportunidade de voltar atrás, Senhor. Nós não podemos ver, ó Deus, os nossos filhos se perderem por entre os nossos dedos. Nós não podemos ver a nossa casa
casa se perder por entre os nossos dedos. Nós não podemos ver, ó Deus, os nossos filhos e os nossos netos sendo gerados para serem inimigos do Senhor, Pai. Não é assim que queremos, não é assim, Pai. Temos a consciência nesta noite que não é esta vida que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos gerar filhos para o Senhor. Nós queremos uma geração que é cooperadora com o reino. Nós queremos uma geração que não se corrompe, uma geração que não escolhe por si mesmo. Nós queremos uma geração que é obediente. Nós queremos ser uma geração que anda na direção que o Senhor estabelece. Nós queremos ser uma geração, ó Deus, que vai deixar um legado nesta terra. Em nome de Jesus. Vou te dar tempo para você orar e abençoar. Abençoe aí as pessoas que estão no seu núcleo familiar. Abençoe, seja sacerdote, não seja como Ló, induzido por ninguém, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Impõe a mão sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Impõe a mão e abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você que está aqui nesta noite ainda não tomou uma decisão por Jesus. Uma das descendentes de Ló, chamada Ruth, ela chegou um dia e ela falou assim: não, esse Deus aqui não me serve, essa vida aqui não me serve, essa identidade aqui não me serve. Se você está aqui nessa noite e tem chegado a essa conclusão de que é necessário você mudar a sua vida, é necessário você fazer escolhas diferentes na sua vida. Se até hoje você escolheu nas suas próprias concepções, eu quero te dar a oportunidade de você escolher na concepção de Jesus agora. Se você está aqui nessa noite e quer resolver a partir de agora, fala: não, Senhor, olha, a partir de agora eu quero escolher como o Senhor escolhe, eu quero andar como o Senhor quer que eu ande, eu quero orar com você. Se você está aqui nessa noite e quer tomar uma decisão por Jesus, eu ainda quero orar com você. Se você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, a porta da salvação para a sua vida está aberta e eu quero orar com você. Faça um sinal com a sua mão assim, ó. Eu estou baixinho aqui, eu preciso ver. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal assim com a sua mão que eu quero orar com você. Alguém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? A melhor decisão que a gente pode tomar. Há mais alguém? A porta da salvação está aberta. A porta da salvação está aberta para você. A porta da salvação está aberta para a sua família. Em nome de Jesus, há mais alguém? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você. Faça um sinal com a sua mão. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Se não há, eu vou encerrar. Eu vou orar com a irmã e vou encerrar.
as próprias vistas, mas é covarde para escolher a verdade. Eu quero desafiar os corajosos. Você que é corajoso, quer escolher o melhor para sua casa, quer escolher o melhor para sua família, essa é a hora. Da Vanessa, e corajosamente, ó Deus, dizem para o Senhor nesta noite que passarão a escolher não mais as próprias vistas, ó Deus, mas escolherão, ó Deus, naquilo que o Senhor quiser, como o Senhor quer. Pai, nesta hora, Pai, que haja uma ruptura na vida deles, e as construções humanas, as construções fáceis, ó Deus, comecem a ruir, e que o Senhor comece, Senhor, a construir na vida deles um novo ser, uma nova vida, uma nova história, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo nesta hora, em nome de Jesus. Pai, escreva o nome deles no teu livro, escreva o nome deles, ó Deus, no livro da vida. Sela, Senhor, a vida deles com o teu sangue. Marca, Senhor, a vida do Wesley com o teu sangue. Marca, Senhor, a vida da Vanessa com o teu sangue. Que eles sejam selados e preservados para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Construa na vida deles, ó Deus. Reconstrua na vida deles, ó Deus, o tempo que foi perdido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Faça assim com a sua mão, ó. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, te exaltamos pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do nosso Deus, que a consolação do Espírito Santo seja sobre nós. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos abençoe, nos faça fecundos, e Ele nos multiplique, e que venhamos a ser uma multidão de povos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não saia sem dar um abraço do seu irmão. Ministra sobre ele a paz do Senhor. Que a graça, a paz e o amor do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você que está ouvindo, que Deus te abençoe.